Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do NIT Notícias. Durante esta semana, o NIT Notícias apresenta a série No Meu Sertão Tem Cangaço. Em 5 episódios, você vai conhecer um pouco mais sobre o movimento do cangaço, ouvir relatos de descendentes de cangaceiros e reviver, por meio de narrativas, a história desse movimento que tem a valentia como marca registrada. Na primeira reportagem, conheça a história do cangaço, um dos principais símbolos de resistência do país. Movimento social que aconteceu na região do Nordeste brasileiro entre os séculos XIX e XX, o cangaço ficou marcado pela intensidade com que um grupo de pessoas, denominados de cangaceiros, demonstravam sua insatisfação pelas condições desumanas que grande parte do povo nordestino se encontrava. Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, foi o principal nome do cangaço, mas estudos comprovam que o movimento já existia bem antes dele. Da meados do século XVIII, já existia cangaceiro no Nordeste, Cabeleira. Ele foi enforcado em 1884, não é? 1784 ele foi enforcado, o Cabeleira. Então, agora, no século XIX, realmente é que agiganta-se, não é? A questão do cangaço no Nordeste brasileiro, porque era uma região abandonada pelo governo, sem estrada, sem escola, sem estudo. Sempre muito destemidos, os cangaceiros saíam armados com facas, punhais e espingardas, saqueando fazendas e impondo respeito por onde passavam. A população, principalmente a mais pobre, começou a se sentir protegida pelo grupo, enxergando neles um símbolo de força e honradez. Por exemplo, eu vi meu avô contar que ele foi torturado. Meu avô Zé Nicásio. Ele foi torturado pela Volante, exatamente porque era tio das cangaceiras, a Áurea, de Rosinha. A imagem do cangaceiro era caracterizada pela figura do sertanejo que usava roupas de couro com diversos ornamentos, além de um chapéu de abas largas e armas de todo tipo penduradas na cintura. Já as mulheres usavam vestidos, sandálias de couro e muitas correntes, medalhas e anéis. Os chapéus também eram de couro, mas chamavam a atenção pelos detalhes, enfeites de estrelas, folhas e moedas. Eram, de fato, mulheres muito criativas. A palavra cangaço é derivado de canga, que nada mais é que uma junta de madeira que une os bois para o trabalho. Assim como os bois carregam a canga para otimizar o labor, os homens que levam armas nas costas eram chamados de cangaceiros. Para combater o cangaço, o poder público da época criou as volantes, forças policiais que se disfarçavam de cangaceiros para descobrir seus esconderijos. As volantes passaram então a atuar contra qualquer pessoa que protegesse ou defendesse algum cangaceiro. Os grupos da Força Volante, passando a se trajar do mesmo modo do cangaceiro, é um ponto interessante a ser assinalado. Em muito pouco tempo, as imagens de um e outro se confundiam, do cangaceiro com a do macaco, da linguagem do cangaço. No dia 28 de julho de 1938, após uma longa noite de tocaia, 48 soldados da Volante avançaram contra um bando de 35 cangaceiros na Grota do Angico, em Sergipe. Apanhados de surpresa, alguns cangaceiros não conseguiram fugir e acabaram morrendo nas mãos da Volante. Dentre eles, o mais temido e amado personagem do sertão nordestino, o Lampião. Com a morte de Lampião, o cangaço começou a perder força. No entanto, entrou para a história do Brasil como um movimento de luta e revolta contra o descaso do poder público com a região nordestina e até hoje é considerado por muitos como um dos principais símbolos de resistência da história do país. Amanhã, a série No Meu Sertão Tem Cangaço, você vai saber como foi o cangaço aqui em Sergipe. E o NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.